Bem-vindo à aula 44 de Língua Portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo e nós vamos hoje dar continuidade aos nossos trabalhos, tá bom? Antes disso, aqueles nossos combinados de sempre. Então, vocês estão em casa, permaneçam cuidando de si mesmo, permaneçam em isolamento, lembrando sempre de lavar as mãos, higienizar as mãos, quando precisar sair com o papai, com a mamãe, quando precisar voltar, lavou bem as mãos, entrou dentro de casa e se mantém em isolamento, certo? Eu estou me cuidando também. Para nossa aula de hoje, você vai precisar de caderno, lápis e borracha para fazer essas anotações, mas esse combinado a gente já fez na nossa primeira aula, tá? Então, folha nova, você vai anotar a data de hoje, aula 44, e escrever língua portuguesa. Eu vou dar um tempinho para você fazer isso. Tudo devidamente organizado no seu caderno. É sempre importante você fazer essas anotações, porque é o que a sua professora vai usar como base para ver aquilo que você aprendeu, aquilo que você teve dificuldade. Então mantenha-se sempre organizado, ok? Vamos lá. Vamos relembrar o que fizemos na aula passada. Nós conhecemos um poema, o poema do Álvaro Posselt. Vocês lembram que o professor ensinou a diferença entre ler e declamar? Então, eu peguei, mostrei para vocês a imagem e fiz a declamação do poema. Trabalhei um pouquinho sobre ritmo e entonação. Logo em seguida, vimos a diferença entre poesia e poema. Muita gente se confunde, não é mesmo? Trabalhamos um pouquinho com os elementos de oralização do poema e fizemos algumas brincadeiras bem interessantes. Trabalhamos com a sequência das rimas, criamos rimas novas e selecionamos um título para o poema. Lembrando que não é uma característica, não necessariamente precisa ter um título. Então, nós escolhemos um título para o poema do Álvaro Posselt. Para a aula de hoje, nós vamos continuar trabalhando com o poema. Então, vamos reler o texto? Eu vou colocar aí na tela para vocês acompanharem a minha declamação. Diante da pandemia, vivemos um novo. Será que o gato ainda mia e a galinha bota ovo? Um abalo em nossa história, que tremenda confusão. Abraço ficou na memória, não vale aperto de mão. Comida chega de moto, aulas só da poltrona. Cadê o controle remoto? Vou desligar esse corona. Mas logo tudo isso passa e as coisas ganham um novo design. Por enquanto, a gente se abraça desse jeitinho via online. Álvaro Posselt. Gostaram? Relembraram do nosso poema? Hoje nós vamos continuar trabalhando com o poema, tá? Então, vamos lá. Você está vendo aí o poema no canto da sua tela, certo? E nós vamos falar um pouquinho sobre essas características, tá? Primeira delas, você sabia que poema vem do grego e quer dizer poem? Ou seja, quer dizer fazer, criar ou compor, certo? Ele é uma criação literária, imaginada. É óbvio que os autores podem trazer o cotidiano para dentro dele, mas ele é uma obra literária, imaginada, certo? Ele é um texto construído por versos e estrofes. Olhem aí na sua tela, eu vou preencher a tela da TV para vocês enxergarem. Olhe lá no nosso poema.
Diante da pandemia é um verso, certo? Vivemos um novo é outro verso. Será que o gato ainda mia? É outro verso. E a galinha ainda bota ovo? É um outro verso, certo? Então cada linha do nosso poema, ele é um verso. E quando nós aglutinamos esses versos, quando a gente reúne esses versos, nós temos uma estrofe, tá? Então, se nós formos contar ali no nosso poema, conte comigo, aponte o dedinho ali na tela da sua TV ou do seu computador. Nós temos 1, 2, 3, 4 estrofes. E cada estrofe tem 4 versos, certo? Se nós formos um pouquinho para o lado da matemática, nós vamos perceber que o nosso poema tem 4 estrofes, né? Aponte com o dedinho lá de novo. 1, 2, 3, 4 estrofes. E em cada estrofe nós temos 4 versos. 4 versos vezes 4 estrofes são 16. O nosso poema, então, tem 16 versos, tá? Sem contar lá o nome do nosso poeta, Álvaro Posselt, tá? Então, essa é uma das características do poema, certo? É ter versos e esses versos serem organizados em estrofe. Aí é o poeta que escolhe se ele vai fazer versos de 4, versos de 3, tá bom? Uma outra característica do nosso gênero é que ele explora a sonoridade e o ritmo. Vocês perceberam que no momento em que eu estava lendo o poema, em que eu estava declamando o poema, existiam momentos em que eu li mais rápido, momentos que eu li mais devagar, que eu dei uma pausa antes de ler a próxima palavra. Teve momentos em que eu mudei o tom da minha voz, eu coloquei um pouco de suspense, no outro eu coloquei um pouco de animação, né? Tudo depende da pontuação e de sentir ou tentar sentir aquilo que o poeta sentiu ao escrever, ao criar este poema, certo? E nós temos também a rima. Vocês se lembram que nós trabalhamos com a rima? Na outra aula eu mostrei para vocês que a rima, ele não é uma característica, mas ele é um elemento sonoro que o poeta pode utilizar na hora de criar o seu poema. Ele pode inserir rima ou não. E o que é a rima? A rima é aquele som lá no finalzinho da palavra. Vocês lembram que eu ensinei vocês a identificarem a vogal mais forte na palavrinha? E da vogal para o final ele faz um som muito específico, né? Por exemplo, no poema, quando tem história, a vogal mais forte é o O, história, né? Então a rima começa ali no O, ória. Qual é a outra palavra que também rima com história? Memória, né? Todas elas estavam ali no nosso poema. E uma outra característica bem importante é que ele apresenta imagens e palavras que são associadas aos seus sentidos, né? Algumas palavrinhas que elas têm uma denotação ali no nosso poema mais forte, mais densa, como ele fala, por exemplo, de pandemia, quando ele fala de momento online, jeitinho online, né? E tem aquelas imagens que a gente trabalhou também e vamos trabalhar na nossa aula de hoje, certo? Agora, depois dessas explicações sobre o conteúdo poema, sobre o gênero poema, eu quero saber se você é um bom analista de poema, certo? Nós vamos fazer o nosso jogo dos pontos. Como que vai funcionar? Eu vou colocar uma pergunta aí na tela de vocês com 3 opções de resposta sobre o poema, tá? Cada pergunta vale uma certa quantidade de pontos. Se você acertar, você ganha aqueles pontos. Se você errar, você não ganha, tá? O jogo todo tem 15 pontos. Vamos ver se você consegue ganhar os 15 pontos, tá bom? Todas elas sobre o poema. Então, acompanhe comigo aí na tela da sua TV. Valendo 1 ponto. Quem escreve o poema? Letra A, o jornalista. Letra B, o roteirista. Ou letra C, o poeta. Essa tá fácil, né? Como que você vai fazer aí no seu caderno? Coloca, vale 1 ponto, né? Número 1, porque é 1 ponto, e coloca só a letrinha, certo? Então, quem escreve o poema?
A, jornalista. B, roteirista. C, poeta. Já marcou? Conseguiu? Agora a pergunta que vale 2 pontos. Coloque o número 2 na linha de baixo e anote a resposta. Onde circula esse texto? Onde que a gente encontra os poemas? Letra A, em livros, revistas e internet. Letra B, em livros, dicionários e internet. Ou letra C, em livros, revistas e embalagens. Onde será que nós podemos encontrar o gênero poema? Qual das 3 letras é a correta? Valendo 2 pontos. Já marcou? Conseguiu? Analisou bem? Vamos para um desafio bem interessante agora. Antes da próxima pergunta, eu quero trazer para você um desafio um pouquinho mais difícil, tá? Mas eu tenho certeza que você vai conseguir. É o momento do nosso desafio do poeta. É com você. Observe que eu peguei uma estrofe do nosso poema e retirei 2 versos. Deixei os 2 que têm rima. Lembra do meu exemplo sobre história e memória? Eles estão aí. Eu vou colocar na tela para vocês acompanharem a leitura. Uma bala em nossa história, abraço ficou na memória. Eu quero que vocês construam, criem outros 2 versos que tenham rima no final, que se encaixe aí nessa estrofe, tá? É uma criação sua, você vai deixar isso no seu caderno para sua professora ver depois, tá bom? Mas não precisa se lembrar do que o poeta escreveu, do que o Álvaro escreveu, é uma criação sua, tá bom? Eu vou dar um tempinho para você resolver esse desafio.
Conseguiu criar 2 versos bem legais para compor aquela estrofe? Eu tenho certeza que sim, porque você tem participado das nossas aulas e tem compreendido muito bem o poema. Vamos continuar com o nosso jogo dos pontinhos. Pergunta que vale 3 pontos. Acompanhe aí na tela da sua casa. Valendo 3 pontos. Para quem se escreve? Para quem o autor do poema escreve o poema? Letra A. Quem deseja ler e se informar. Letra B. Quem deseja ler e se emocionar. Ou letra C. Quem deseja ler e argumentar. Para quem que é destinado o poema? Tá? Vou ler de novo. Letra A. Quem deseja ler e se informar. Letra B. Quem deseja ler e se emocionar. E letra C. Quem deseja ler e argumentar. Já marcou? Também tá fácil porque eu já dei dicas sobre essa questão. Vamos para a próxima? Pergunta que vale 4 pontos. Por que será que o poeta escreve um poema? Tá? Qual que é a finalidade dele? Para transmitir uma informação. Essa é a letra A. Letra B. Para desabafar suas frustrações. Ou letra C. Para aproximar-se de seus sentimentos. Então a pergunta que vale 4 pontos é: qual é a finalidade? Por que ele escreve o poema? Letra A, transmitir uma informação. Letra B, desabafar suas frustrações. Ou letra C, aproximar-se de seus sentimentos. Colocou o número 4 e já fez a sua marcação? Agora eu vou trazer de novo um outro desafio para você. Lembram-se que no anterior vocês construíram o verso de número 2 e número 4. Agora eu trouxe uma outra estrofe e vocês vão construir o verso de número 1 e número 3, certo? Ali as palavrinhas que rimam é poltrona e corona. Você vai criar outros 2 versos com outras 2 rimas diferentes desse que eu estou trazendo. Tá bom? Eu vou dar um tempinho para você pensar, refletir, pensar nas suas emoções e escrever, tá bom?
E aí? Desafio realizado? Eu tenho certeza que sim, porque você já está um expert em poemas. Vamos continuar e vamos para a nossa última pergunta do jogo dos pontos. Acompanhe comigo aí na tela da sua TV. A pergunta que vale 5 pontos é: o que não pode faltar num poema? Letra A. A sonoridade e a estrutura contendo começo, meio e fim. Letra B. A sonoridade e o jogo com a linguagem. Ou letra C. A paragrafação e o jogo de palavras com sons parecidos. Essa pergunta é um pouquinho mais difícil, você precisa ter assistido as 2 aulas, a anterior e essa, para conseguir responder. Vou ler novamente. Pergunta que vale 5 pontos. O que não pode faltar no poema? Letra A. A sonoridade e a estrutura contendo começo, meio e fim. Letra B. A sonoridade e o jogo com a linguagem. Ou letra C. A paragrafação e o jogo de palavras com sons parecidos. Fez todas as anotações? Eu tenho certeza que você fez. Agora nós vamos corrigir para ver se você conseguiu os 15 pontos. Vamos lá? Você acertou todos? Pergunta que vale 1 ponto. Quem escreve? Resposta correta é a letra C. É o poeta. Se você marcou corretamente, você ganha 1 ponto. Número 2, a pergunta que vale 2 pontos. Onde circula o texto? A resposta correta é letra A. Em livros, revistas e internet. Pergunta que vale 3 pontos. Para quem se escreve um poema? A resposta correta é letra B. Quem deseja ler e se emocionar. Lembra que nós estamos falando bastante dos nossos sentimentos e dos sentimentos do poeta? Pergunta que vale 4 pontos. Por que se escreve? Qual é a finalidade? A resposta correta é a letra C. Para aproximar-se de seus sentimentos. Veja como a pergunta que vale 4 pontos está ligada à pergunta que vale 3 pontos. E a última pergunta, o que não pode faltar? A resposta correta é letra B. A sonoridade, que é o ritmo e a entonação, lembra dos elementos? E esse jogo com a linguagem. Quando a gente brinca um pouquinho com as rimas, também entra aí nesse jogo com a linguagem. Eu espero que você tenha acertado tudo. Marque aí a quantidade de pontos que você fez, certo? Agora, para dar continuidade à nossa aula, eu vou colocar aí na tela de vocês 4 imagens. Observem comigo. A primeira imagem, ela mostra 2 pessoas usando máscara. As 2 pessoas estão tentando se tocar e a gente percebe pelo cenário que elas estão em lugares diferentes, tá? Isso, pensando um pouquinho em sentimento e em poesia, nos mostra que são pessoas que se conhecem, mas que estão afastadas, mesmo que a mão delas esteja se tocando ali na imagem. Mas a imagem de fundo mostra que eles estão em ambientes diferentes. Número 2, nós temos um computador, tá? E ali no computador mostra para nós que parece que aquelas pessoas estão fazendo uma reunião online, né? Elas estão se comunicando através da internet e do computador, certo? Nós percebemos que tem uma caneta ali também no canto. Pode ser que essa pessoa esteja numa reunião, né? Esteja fazendo anotações, alguém esteja pedindo para ela fazer anotações. Número 3. Na imagem número 3, nós temos um estacionamento de motos. Mas cada moto parece que tem uma sacola acoplada ali no banco, tá? Aquela sacola térmica que serve para transportar alimentos. E na imagem número 4, nós temos várias pessoas juntas e todas elas olhando para nós, né? Usando máscara. Certo? Então, é um aglomerado de pessoas usando máscara. Observaram bem? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou trazer para vocês o texto bem grande e nós vamos relacionar essas imagens às estrofes. Tudo bem? Então, observem bem as imagens e a numeração. Tá? Eu vou fazer a leitura estrofe por estrofe
E nós vamos ver a imagem 1. Ela cabe para qual estrofe? Né? Ela se relaciona com qual estrofe? A imagem número 2 com qual estrofe? E assim por diante. Tá bom? Então, agora, observem aqui que eu trouxe o texto bem grande como se fosse o meu caderno, tá? Então, está aqui, é o mesmo texto que nós utilizamos na aula passada. Veja que eu deixei as rimas pandemia, ainda mia. História, memória, moto, remoto, passa e abraça. Lembra que nós fizemos essa atividade? Então, hoje nós vamos fazer o seguinte. Eu vou ler cada estrofe, você tem que lembrar daquela imagem para que a gente possa relacionar na frente, tá bom? Como que você vai fazer no seu caderno? Para que você não precise desenhar, quando nós relacionarmos a imagem da primeira estrofe, você vai colocar o número 1 da primeira estrofe e lá na frente o número da imagem. Combinado? Então acompanhem comigo a leitura aí na tela de vocês. A primeira estrofe diz o seguinte: diante da pandemia, vivemos um novo. Será que o gato ainda mia e a galinha bota ovo? Vamos observar bem o segundo verso, onde diz: vivemos um novo. Lembre-se da imagem. Qual é a imagem que mostra algo muito novo? Eu vou relacionar aqui para vocês verem. Lá na imagem 4, ele mostra um novo, né? Várias pessoas usando máscara. Isso é muito novo para nós. Por que que é muito novo, né? Não era do nosso costume ser obrigado a usar a máscara como a gente é obrigado a usar calças, por exemplo, né? Em outros países, como o Japão, já é uma cultura você sair de máscara, mas para nós ele é novo. Quando o poeta diz: vivemos um novo, porque é novíssimo, jamais imaginávamos que teríamos que usar máscara quando colocarmos o pé na rua, né? Então, essa imagem número 4 com a primeira estrofe, certo? Vamos ler agora a segunda estrofe. Um abalo em nossa história, que tremenda confusão. Abraço ficou na memória, não vale aperto de mão. Que imagem nós podemos relacionar com essa estrofe? Tá? Quando nós falamos ali, ó, um abalo em nossa história, tá? Ali no primeiro verso. E quando ele diz não vale aperto de mão, lá no último verso. A imagem que se relaciona é a imagem número 1, né? Então, para nós é um abalo, né? Saber que não podemos mais apertar a mão daqueles que nós conhecemos, dar um abraço naqueles que nós conhecemos, né? Então estamos vivendo um isolamento, uma tremenda confusão na nossa vida, né? Não podemos mais ir aos parques, aos cinemas, precisamos nos manter em segurança todos em casa. Então essa imagem mostra, né? Talvez seja a filha e a mãe que não podem se ver porque tem essa necessidade de isolamento, não é verdade? E agora a terceira estrofe. Acompanhe a leitura comigo. Diz assim: comida chega de moto, aulas só da poltrona. Cadê o controle remoto? Vou desligar esse corona. Esse tá bem fácil, né? Ali já no primeiro verso ele já diz: comida chega de moto, né? Então é a nossa terceira imagem. Terceira estrofe, terceira imagem, né? As motos estacionadas aqui, provavelmente próximos de um restaurante delivery, porque as pessoas vão pedir comida. Agora a gente não pode mais ir comer no restaurante ou nas lanchonetes. As comidas precisam vir até nós, né? Próxima, última estrofe. Diz o seguinte: mas logo tudo isso passa e as coisas ganham um novo design. Por enquanto, a gente se abraça desse jeitinho via online. Qual será a imagem que sobrou para a gente colocar no nosso cartaz aqui? A imagem número 2, né? Que mostra aqui
que mostra as pessoas vivendo esse jeitinho online, né? Então nós não podemos nos reunir, nos abraçar. Hoje nós temos que fazer tudo assim, né? De longe, falando através da TV, do computador, do celular, né? Então essa imagem mostra bem para nós essa nossa nova vida, certo? Agora, nós trabalhamos com as imagens, né? Eu relacionei imagens com o que o autor escreveu, certo? Essas imagens não são do autor. Eu busquei para representar as estrofes. Porém, existem ideias que o autor trouxe. Observe aí na tela da sua TV, tá? A ideia central de cada estrofe. Aí em amarelinho está aparecendo 4 ideias centrais, mas que estão aí bagunçadas na tela da sua TV, do seu computador. E ao lado você tem o seu poema, né? O poema para que você possa acompanhar. Nós vamos fazer a mesma atividade que fizemos com as imagens, mas agora com as ideias centrais. O que você vai fazer? Aí na sua casa você vai numerar as estrofes de 1 até 4 e na frente vai escrever a ideia central. Então você precisa ler a estrofe e verificar qual a ideia se relaciona com aquela estrofe. Será que é mudança na rotina da primeira estrofe? Ou é necessidade de distanciamento social? Ou então esperança de que tudo vai passar? Ou pode ser uma nova realidade. Então, uma ideia para cada estrofe. Você vai fazer e logo eu vou corrigir, tá bom? Vamos lá, tenho certeza que você leu muito bem e retomou cada ideia de acordo, relacionando de acordo com a estrofe. Então vamos ler novamente, acompanhe comigo. Diante da pandemia, vivemos um novo. Será que o gato ainda mia e a galinha bota ovo, né? Então para nós aqui cabe uma nova realidade. Mas por que será que é uma nova realidade? Que marca aqui na minha estrofe, que marca linguística aqui na minha estrofe, que palavrinha mostra para mim que é uma nova realidade. Então retomamos aqui o segundo verso. Vivemos um novo, uma nova realidade, né? Segunda estrofe.
Um abalo em nossa história. Que tremenda confusão. Abraço ficou na memória, não vale aperto de mão. Comparando aqui, ó, é a necessidade de distanciamento social. Então a imagem também me mostra isso, né? Então eu preciso me manter isolado, a necessidade de me manter distante da sociedade para ficar seguro, né? Então quando ele fala abalo em nossa história, né? Não vale aperto de mão. Abraço ficou na memória, eu não vou mais abraçar as pessoas, não é verdade? Terceira estrofe. Comida chega de moto, aulas só da poltrona. Cadê o controle remoto? Vou desligar esse corona, tá? Das minhas opções, eu posso colocar aqui uma mudança de rotina. Então, olhe lá, tá? Antes dessa pandemia, nós já estávamos vivendo algumas mudanças, né? Principalmente a entrega da alimentação. Muita gente já fazia isso. Hoje já é necessidade, a gente precisa adotar essas medidas, né? Mas aqui o poeta, ele fala muito dessas mudanças nas rotinas da gente, né? Então, aula, você é em casa, eu aqui na TV dando aula, comida que chega de moto, né? Chega no transporte. Então, é uma mudança bem grande na nossa rotina. E sobrou, então, para a última estrofe, esperança que tudo vai passar. Diz o seguinte na estrofe: mas logo tudo isso passa e as coisas ganham um novo design. Por enquanto a gente se abraça desse jeitinho via online, né? Então, aqui no primeiro verso dessa estrofe já me mostra essa esperança de que tudo vai passar, né? Tudo isso passa, tudo logo vai passar, né? Então eu tenho aqui essas ideias centrais. Primeira estrofe, uma nova realidade. Segunda estrofe, a necessidade de distanciamento social. Terceira estrofe, mudanças nas rotinas. E a última estrofe, esperança que tudo vai passar. Perceba também que as imagens que eu escolhi também se relacionam com as ideias centrais, certo? Ainda falta a gente fazer uma análise no nosso poema. Lembra que eu tenho falado na aula anterior e nessa que o poema ele traz muito dos sentimentos do autor. Para isso, ele também colocou neste poema algumas coisas que ele sente. Então acompanhe aí na tela da sua TV agora. Eu coloquei de novo para você observar o poema, certo? E agora eu coloquei lá em cima 4 palavrinhas que são 4 sentimentos que o autor teve, tá? Ao escrever o poema, ao escrever cada estrofe, ele se sentiu de uma maneira. Então, tem lá as palavrinhas perplexidade, esperança, indignação e incerteza. Cada sentimento se relaciona com uma estrofe, tá? Então leia de novo o poema e tente relacionar com um sentimento, certo? Eu vou dar um tempinho para vocês.
tudo organizadinho aí no seu caderno. Vamos corrigir, tá? O primeiro sentimento do poeta é incerteza. Mas por que será incerteza? Será que o gato ainda mia e a galinha bota ovo? Então ele está vivendo esse momento de incerteza, né? Quando ele chega na segunda estrofe, ele já está com um sentimento de perplexidade. Por que ele está perplexo? Tá? Porque ele percebe um abalo na história, que as coisas estão deixando de ser como era antes. Então ele está meio perplexo, assustado com o que está acontecendo, né? Quando ele chega na terceira estrofe, aí ele demonstra um sentimento de indignação, né? Principalmente quando ele diz assim, ó, cadê o controle remoto? Eu vou desligar esse corona, né? Ele já está indignado com essa situação em que nós estamos vivendo, tá? Mas lá na última estrofe, ele demonstra um pouquinho de esperança, porque ele acredita que logo tudo isso vai passar, né? Então relacionamos imagem, ideia central e os sentimentos do poeta em cada estrofe do poema que ele escreveu, tá bom? Gostaram? Agora, aquele momento que todo mundo adora, que eu amo, que é o momento do Felipe trazer na nossa caixinha da positividade mais uma mensagem bem bonita. O que será que a Delma trouxe para nós dentro da caixinha hoje? Vamos descobrir? A palavra hoje é transformação. Olha que bacana. O que será que a Delma e o Felipe têm a dizer sobre transformação? Vamos ouvir? Oi pessoal, oi professor Rodrigo. Hoje eu vou declamar uma mensagem poética para vocês. O nome dela é Transformação. Depois do isolamento, a porta ficou entreaberta. Primeiro entrou a luz, depois a esperança. Devagar, as pessoas saíram para redescobrir um mundo diferente. Aos poucos, se deram conta, já não eram mais os mesmos. Tchau, pessoal. Vejo vocês na próxima aula. Que mensagem fantástica, né? Eu fico emocionado quando eu escuto essas palavras tão positivas e tão bonitas que são necessárias para esse momento. Eu espero que vocês tenham ouvido, prestado bastante atenção. Agora, eu quero deixar para vocês um desafio. Olhem aí na tela de vocês. Desafio. Que tal escolher um poema, aquele que você mais gosta, e pedir a um adulto para filmar enquanto você declama, mas tem que declamar, não pode ler. Você tem que colocar sentimento na declamação do seu poema, tá? Depois você pode enviar para um parente ou um amigo. Mas não se esqueça daquele nosso combinado de sempre. Usar a internet apenas com a autorização e a supervisão de um adulto responsável por você. A gente não pode acessar sem que esse adulto tenha nos dado autorização para enviar um vídeo nosso. Combinado? Vamos encher os nossos amigos de belas mensagens. Combinado? Então tá bom, eu vou ficando por aqui, lembrando sempre daquele nosso combinado, seja gentil com todo mundo, as pessoas estão precisando disso, tá bom? Até mais, tchau!